Olá, eu vou resolver essa questão dado os conjuntos A igual a x pertencente a Z, tal que módulo de x menos 5 menor do que 3 e B igual a x pertencente a Z, tal que módulo de x menos 4 é maior ou igual a 1. A soma dos elementos de interseção de A com B é igual a... Aí, para fazer essa questão, eu tenho que identificar primeiro os elementos de A e B. Começando com os elementos de A e B, tem que fazer, começando com A, conjunto A, eu tenho que fazer a inequação aqui. Módulo de x menos 5 menor do que 3. Eu vou usar uma regrinha que é o seguinte: eu tenho um módulo de x, aí ele tem que ser menor do que um número. Aí implica que eu tenho que fazer a seguinte inequação: menos esse número, menor do que o x, que está dentro do módulo, e menor do que esse número. Aplicando essa inequação, aí eu vou ter duas inequações. A primeira é x menos 5 tem que ser maior do que o simétrico de 3, que é menos 3. Ou o outro caso, o x menos 5 tem que ser menor do que 3. Aqui, o porquê de eu fazer essa inequação aqui é o seguinte: o x, o que está dentro do módulo, x menos 5, ele tem que ser maior do que o menos 3. Por exemplo, o menos 2 ele é maior do que o menos 3. Só que o número que está dentro do módulo vai ficar positivo. E o 2 ele é menor do que o 3. Se eu fizesse com um número maior do que o menos 3, ou melhor, um número menor que o menos 3, por exemplo, o menos 4. Menos 4 é um número menor do que o menos 3. Aí não ia dar certo, porque módulo de menos 4 é 4. Aí por isso de eu usar essa inequação. Vai fazendo os cálculos, aí vai ficar x maior do que menos 3 mais 5. O x vai ser maior do que 2. Fazendo o segundo caso, o x vai ser menor do que 3 mais 5. X vai ser menor do que 8. Aí o conjunto A vai ser os elementos. Tem que ser maior do que 2. Então vai ser 3, 4, 5, 6 e o 7. Como tem que ser menor do que 8, então vou encerrar aqui o conjunto. Aí esses são os elementos do conjunto A. Agora eu vou fazer do conjunto B. Só que eu vou usar uma outra regrinha agora. Quando eu tenho um módulo de x, um número dentro do módulo, ele é maior ou igual a um número A. Aí implica que eu tenho que fazer duas inequações. O x tem que ser menor ou igual a menos o A, ou o x tem que ser maior ou igual ao A. Dessa forma, o x menos o 4, usando a regrinha, o x menos 4 tem que ser menor ou igual a menos 1, ou o x menos 4 tem que ser maior ou igual a 1. Aqui, é claro, é fácil observar isso para a inequação. Mas, nesse caso aqui, o que, que acontece? Agora, tem que ser menor ou igual ao simétrico.
Por exemplo, se eu colocar um número tem que ser menor do que o seu simétrico, um número menor do que o seu simétrico, menos 2. Menos 2 vai ser 2. Aí 2 é um número maior do que um. Sempre que eu tiver um número maior, ou melhor, menor do que o seu número negativo, simétrico, como ele está dentro do módulo, ele vai ficar um número maior, porque todo número negativo dentro do módulo fica positivo. Aí por isso de eu usar essa inequação aqui. Fazendo as operações, o x vai ser menor ou igual a menos 1 mais 4. O x vai ser menor ou igual a menos 1 mais 4 é 3. Agora, o outro caso, fazendo a inequação, x maior ou igual a 1, fica mais 4. O x vai ser maior ou igual a 1 mais 4, 5. Aí eu tenho esses dois casos aqui, essas duas inequações, dois intervalos. Aí como o problema quer a interseção de A com B, vai ser o seguinte, o número tem que ser a interseção do conjunto B, lembrando que é o conjunto B, a interseção com o conjunto A, o x tem que ser menor ou igual a 3. Aí eu tenho a interseção aqui, o elemento comum, 3. Para x maior ou igual a 5, aí eu vou ter três elementos comuns. Aí esse é o conjunto, interseção de A com B. Como o problema aqui é a soma dos elementos, aí é só somar. 3 mais 5, 8, mais 6, 14, mais 7, 21. Aí a alternativa correta vai ser a letra C.